Estamos começando o primeiro episódio do ExpoEcon Cast, uma novidade que a gente está trazendo aqui para 2025 do circuito ExpoEcon. É um prazer muito grande ter você aqui e te convido a ficar até o final, que a gente tem muita história para contar, muitos insights para trazer para cada um de vocês. E o tema de hoje é gestão, é empreendedorismo, e a gente está aqui com dois convidados muito especiais. A gente está com o Marcelo, do Bling, e a gente está com a Rafaela, da French Stripes. Não sei se eu falei muito certo, mas ela vai falar o motivo do nome, a origem, que é muito bacana. Ela estava falando aqui para os bastidores, vale muito a pena. Então fica com a gente aí, que está começando o ExpoEcon Cast aqui, direto da ExpoEcon Canoas. Bom, vamos lá então começar. Eu vou primeiro deixar as damas se apresentarem. Você se importa, Marcelo? Não, claro que não. Então tá bom. Quero te conhecer mais, Rafa. Conta um pouquinho de você, da sua empresa, e eu quero saber a origem do nome, a mistura de culturas, porque eu fiquei muito interessado em saber. Meu nome é Rafaela Fontanella. Eu tenho uma marca de moda feminina, né, que se chama French Stripes, que significa listras francesas, né? Muito legal. Então, as listras, né, as blusas de listra são um clássico, né, da moda francesa, da cultura francesa, e é algo que me encanta, me inspira, né? E a ideia foi trazer uma marca que conversasse com essa linguagem, né? E trouxesse um pouco dessa coisa clássica, atemporal, né? Da moda, da cultura parisiense, né? Basicamente. E disso surgiu a marca, né? French Stripes, que, enfim, hoje não tem só roupas de listras, né? Tem mais roupas, tem mais... a gama de produtos já é bem maior, porque hoje a gente quer ter o guarda-roupa da parisiense, não é só a blusa listrada. E basicamente e a isso. Ela tem muito estilo, Exato. né? É então, uma fonte inesgotável da moda. Exato. É um ícone, né? Dentro da moda, é alguém assim que inspira muito o mundo inteiro, as mulheres do mundo inteiro, como se vestir, que de uma forma que, como eu costumo chamar, de chique sem esforço. Então não precisa muita coisa, 1, 2, 3 e tá pronta e tá sempre bem vestida, e aí essa ideia que embala a marca. Show de bola. Parabéns aí pela história. A gente vai se aprofundar mais aqui no bate-papo. Tem muito assunto legal pra gente poder falar. Quero trazer pra conversa o Marcelo também. Marcelo, seu presente. Fala um pouquinho pra gente aí do Bling. Tudo bem, pessoal? Bom, sou Marcelo, atualmente sou diretor do Bling. O Bling é uma solução, né, uma plataforma que está há muito tempo no mercado já, se desenvolveu junto com o crescimento do e-commerce brasileiro e apoia aí milhares e milhares de clientes no Brasil inteiro, inclusive a Rafa, né? Então tenho o prazer aqui de conhecer a Rafa pessoalmente, né? Conhecer a trajetória dela como empreendedora. E também feliz agora que, de certa forma, aqui a gente consegue apoiar a Rafa também nessa trajetória, provendo assim, uma solução que ajuda no dia a dia do e-commerce dela. Muito bom. E até assim, já vou fazer uma pergunta que vale para os dois, a gente vai batendo um papo aqui, que eu acho que é muito pertinente. Rafa, como é que foi essa experiência sua de começar a empreender no digital? Pelo que eu vi nos bastidores aqui, você veio da pandemia, né, para o digital, migrou de carreira, de área de atuação. Exato. E me conta assim, os erros que você cometeu, que você não cometeria, e como que o Marcelo tá nessa jogada, como que vocês se conheceram, como é que foi essa troca? Legal. A gente já se conhece de longa data e aí, na pandemia, quando eu resolvi empreender com uma loja online, né, o Marcelo já estava no Bling, né, e me apresentou a ferramenta. Então, no início, quando eu comecei, eu não usava ERP, né, eu não usava o Bling. Você tinha uma plataforma de loja virtual. Exato, porque aquela história, a gente está preocupado com a loja, quer botar a loja no ar. O layout, isso. Um banner bonito. A parte dos bastidores depois, como fazer, como transformar aquilo ali numa realidade, era uma loucura, assim, porque fazer nota fiscal uma por uma mão, uma trabalheira, assim, não ter, sabe, etiqueta de envio pronto, então assim, você tem aquele sonho de vender muito, mas na hora que você chega num dia que vendeu muito, você
quase se arrepende do Exato. caos que é. Exato. Então, assim, quando o Marcelo me apresentou o Bling como ferramenta, assim, eu fiquei realmente... Me impactou absolutamente, porque de forma positiva, porque facilitou todos os processos, né, por trás da marca. Então, de ponta a ponta, assim, o Bling tem essa capacidade de auxiliar, e pode ser um empreendedor que nem eu, que comecei sozinha, né? E dessa forma conseguir estruturar, né? E gerir estoque, enfim, tem uma série de coisas, né? O Marcelo pode falar todas as ferramentas que o Bling tem, que realmente hoje, para mim, eu diria que É essencial. Né? É essencial. Eu não, enfim, não ter teria um como sistema ter de uma gestão, loja. não tem como. Né? Não tem. Eu acho que um pouco, só complementando, Rafa, acho que um pouco da tua experiência, assim, ela mostra, acho que é um pouco da jornada, né? As pessoas, assim, obviamente, né? Tem vários tipos de empreendedores, mas esse perfil que quando está começando, que tem um sonho, tem, né, um desejo, enfim, de levar uma marca ou, enfim, produtos para um determinado público, e logo no início, assim, ele já percebe que tem uma necessidade de olhar um pouco da porta para trás, né? Então acho que a Rafa falou um pouco isso aí, e que nem o caso dela, né, que até ela falou, olha, no início era talvez assim um volume de itens menor, né? Então talvez até a organização pudesse ser feita de uma forma aí no Excel, em ferramentas, enfim, alternativas. Mas quando começa, né, já ter uma maior quantidade, né, de produtos, já começa a ampliar, e aí você tem que controlar eventualmente estoque, matérias-primas, composição de kits, então aí já o negócio começa a ficar um pouco mais complexo. Nem estou falando da outra parte, né, parte logística, parte financeira, todo esse lado. Eu estou falando mais aqui do cadastro, catálogo de produtos, estoque, matéria-prima, itens, né? Então isso começa a surgir, e aí um pouco da nossa experiência quando a gente olha no Bling, assim, é quando realmente aquele empreendedor começa a ver que ele tem que pensar já um pouco mais assim na empresa, né, nos processos, e aí começa talvez um novo degrau, né, nessa trajetória, tá? Que é poder olhar isso de uma forma mais sistêmica, né? Porque é o que a gente vem falando, né? A gente olha muito para venda, e acaba esquecendo da gestão, que é o que vai controlar tudo, né? É importantíssimo, senão realmente é um caos o tempo todo ali dentro da operação. E Rafa, você vende através de marketplace, você vende somente na loja virtual? Como é que é essa estrutura de gestão de estoque, gestão de equipe, multicanais de venda? Como que você faz todo esse gerenciamento hoje? Como que a tecnologia está inserida nesse contexto? Certo. Então, de novo, Bling, né? Que possibilita isso. Porque durante boa parte desse tempo, né, de 2022 para cá, a gente, na verdade, trabalhava somente com a loja online, né? Então, é um canal de venda ali das redes sociais, né? Eu tive uma que outra experiência de alguns marketplaces, mas eram marketplaces, assim, de marcas sustentáveis, algo muito mais nichado. Assim. Isso, outra coisa. Então, mas mesmo assim, mesmo para esse tipo de nicho, de marketplace específico. Isto. A marca já é nichada, né? Então, assim, agora que eu vou fazer vou experimentar um marketplace maior, mais robusto, e para isso o Bling foi fundamental, assim, porque a minha plataforma não conecta com esse marketplace. Então, eu não podia puxar os dados dali. Eu tinha que puxar do Bling. Então, como o Bling tem todas as informações dos produtos, a gente pode subir direto. É só fazer a integração e subir direto. É uma facilidade, assim, para abrir canais de venda de uma forma muito mais fácil, né? Muito, muito. E ali, se tu entrar na parte de integrações do Bling, tu vai ver, assim, que tem... Nossa, eu nem sei quantas. Sei lá, 40, 50 opções. Até porque, né, Marcelo, tipo, tem muita gente que não entende, né? Porque, vou começar a vender online, eu vou vender no Mercado Livre, vou vender na Shopee, e abre aqueles 50 canais de venda, não faz nenhum bem feito,
e tem até dificuldade para gerir tudo isso também, porque abrir um canal de venda é como se abrir uma loja física, né? Então, se você tem 5, você tem 5 responsabilidades ali. Como é que faz para otimizar isso, Marcelo? Eu acho que é um ponto importante, sim. Na verdade, acho que esse processo, né, de expansão de canais, ele vai adicionando complexidade no negócio, né? Então, acho que é um pouco do que a Rafa trouxe, né? Então, na medida que você tem um canal, depois vai para o outro, e isso vai tornando mais complexo. Então, muitas vezes, cada marketplace ou cada canal, ele tem particularidades que você tem que trabalhar de uma forma diferente, tá? Então, olhando marketplaces, né, o Bling, enfim, tem integração com praticamente todos os principais, né? Então, isso acaba, talvez o Bling tenha sido justamente um dos pioneiros no Brasil, né, de fazer essa vinculação. Então, isso também nos ajudou a ser talvez uma das empresas líderes, né, nesse mercado. Então, a gente facilita muito essa combinação de gestão com integração de canais de venda. E aqui, quando a gente olha, o Bling ele consegue centralizar não apenas a venda online em loja virtual, em marketplaces, mas também em loja física. Channel, total. Então facilita muito para o pequeno empreendedor essa questão, porque é uma plataforma única que centraliza, né? Consegue compartilhar o estoque, consegue praticar regras diferentes, né, de venda e enfim tal para esses diversos canais. Então isso acaba muitas vezes ajudando nesse processo de crescimento de uma forma bastante rápida, assim, porque ele o empreendedor consegue acelerar sem ter que fazer investimentos, né, muito expressivos. Então ele com o Bling ele consegue ir avançando nessas casinhas e ir crescendo, né, que é o objetivo, acho que cada um tem, né, que é crescer. Né? Que é o papel da automação também, né, de facilitar e de expandir, né, esses canais de venda e conseguir crescer cada vez mais rápido e de uma forma maior. E Rafa, conta um pouquinho assim da questão do estoque, né, porque quem vende moda na internet, que tem um fluxo maior de vendas, é sempre um desafio. Lá na sua marca, você lança coleção de 6 em 6 meses, é coleção todo dia, você tem estoque, você não tem estoque, você produz na hora. Conta um pouquinho da sua experiência, como que você administra essa gestão. Tá. Como toda a minha produção ela é terceirizada, eu não tenho fábrica, né? Então, assim, eu já tenho há um tempo, assim, os fornecedores e tal. Então, assim, a gente tenta ao máximo organizar. Inclusive, o Bling tem uma ferramenta lá dentro que te ajuda a ver exatamente assim, ó, conforme o fluxo que está saindo de tal peça, em quanto tempo, mais ou menos, vai ter que repor aquele produto. Então, ele já... Obviamente que, tipo, aconteceu comigo esse ano uma camiseta, né, que é um produto super vendido na minha loja. Teve uma influencer que comprou a camiseta, aí deu aquele boom, e usou a camiseta e postou na rede social. E aí, bum! Não tem o estoque. E agora? Então, assim, isso é, digamos, a exceção, acontece, né? É uma exceção. Mas, assim, dentro do fluxo normal ali, do que vai acontecendo, tem a curva Sazonalidade, A, B e C de curva A, B, produtos. C. O Bling te dá na área, né? Ele tem uma parte que é um dashboard, como é que é o nome? Meu negócio. Meu negócio. Aí ele vai te dar tudo ali, quanto tempo mais ou menos precisa repor cada uma das peças. Então isso é muito bom, ajuda muito. Justamente para mim que não tenho, né? Porque tem pessoas, por exemplo, tem fábrica e aí a pessoa consegue ter essa certeza. Ó, com 5 dias eu consigo embalar e enviar. Mas quem não tem fábrica tem que lidar com outras questões, e as próprias questões internas das empresas, dos fornecedores, né, são intangíveis, assim, não tem como a gente chegar lá, mas a gente vai lidando. Então, assim, essa parte tecnológica das ferramentas, né, de ERP, por exemplo, ajudam muito, né, e a ideia enfim, não sei se eu respondi a pergunta ou se eu fugi do tema. Não, com certeza, respondeu sim. Não, até complementando, Rafa, acho que, assim, de novo, não existe uma fórmula mágica, né? Acho que a Rafa falou um ponto aqui que é, assim, cada negócio, ele tem o seu modelo, né? Então, que nem no caso dela, da French Stripes, tem toda uma cadeia produtiva que ela tem que organizar e ela vai, né, naturalmente administrando questões de sazonalidade, com lançamentos e com os próprios assim, prazos dos fornecedores, né?
E aí, eu acho que o Bling, no caso, a gente vem assim, historicamente o Bling como RP, ele sempre teve aí alguns relatórios e diversos tipos de relatórios, né, para poder ajudar de alguma forma com essas informações. Mas o que a gente trouxe recentemente, né, inclusive a gente trouxe de uma forma mais limitada num primeiro momento, e agora nesse mês a gente está ampliando esse, vamos chamar assim, esse recurso novo para uma base significativa da nossa base de clientes, né? A gente está ampliando a disponibilização do serviço, que é esse dashboard Meu Negócio, que a Rafa comentou, que no final, ela é como se fosse assim, ele está muito focado nesse momento para a parte de vendas, tá? Não, ele não pega assim uma visão inteira de tudo que o RP tem, ele está focado na parte de vendas, mas ele vem justamente com esse objetivo, né, de facilitar essa tomada de decisão por parte do empreendedor. Então a gente gera ali alguns insights, alguns relatórios, algumas visualizações, vamos chamar assim, de uma forma muito intuitiva e com alguns já passinhos de tentar gerar alguns insights para o empreendedor. Não é que a gente vai tomar a decisão pelo empreendedor, mas é facilitar esse processo. São dados, né? Exato. Você fornece as informações e a interpretação, a visão de negócio do empreendedor que vai fazer diferença. Exato, e a gente quer avançar mais nisso, então está dentro da nossa visão assim, de futuro, tornar isso, obviamente, ainda mais inteligente, assim, para facilitar esse dia a dia e tornar o processo, né, de organização das diversas tomadas de decisão mais fácil. Né? Então, acho que esse é um pouco do pano de fundo do que a gente tentou, né, e está levando para os clientes agora nesse momento. Né? Muito bom. E falando sobre empreendedorismo, né, Rafa? Você veio de um outro setor, do mundo físico, algo completamente diferente do que é o e-commerce, dessa loucura, né, que é o digital. E muita gente tem medo, né? Ou não sabe nem como começar a fazer essa migração, sair do físico para o digital. Qual o conselho, dica de ouro ou direcionamento que você pode passar para essas pessoas para que elas possam começar da maneira correta ou pelo menos cometer menos erros que talvez você não cometeria se fosse hoje recomeçar no digital? Sim. Uma das questões é essa que a gente já falou, né? Que eu teria de cara, assim, já sairia com o Bling, já teria uma conta no Bling. Antes mesmo de escolher a plataforma, já teria uma conta no Bling. Antes de pensar no bannerzinho bonitinho lá na loja, você ia pensar na gestão. Exato. É o primeiro passo. Exatamente. E até porque tem plataformas. Então, assim, não é tudo que integra com tudo. Às vezes, o vendedor da plataforma, ele vai te dar, assim, mundos, né? Te oferecer um mundo e tal. Na hora da prática, aí tu começa a ver que não é bem isso. Não integra tão bem. Até porque a plataforma ela tem o objetivo de ser uma vitrine de vendas. Exato. Né? E aí, onde entra o papel do Bling, ou do sistema de gestão, do RP, vai ser a retaguarda que vai dar essa sustentação para a plataforma. Né? A plataforma ela tem que entregar velocidade, layout, configurações ali importantes para que essa vitrine funcione bem. Exato. Né? E aí, eu acho que o grande desafio é esse, que o empreendedor não entende isso, né? E acaba que negligencia um pouco essa parte do back. Isso, né? Fica muito mais interessado na vitrine do que, né? Claro, óbvio, é intuitivo, porque a vitrine é o que vende, né? Isso. Mas não dá para esquecer dessa outra parte que é fundamental e que facilita os processos e torna menos, assim, complexo esse dia a dia, porque, assim como eu, muitas pessoas começaram sozinhas também. Então, é muito diferente de uma pessoa que já chega cheia de recursos e vai fazer uma coisa grande e tal. Então, tem que começar pequenininho e começando e testando e iniciando nesse mercado aos poucos. Precisa dessa ajuda, não é uma coisa que a gente possa abrir mão, sabe? E o Bling é uma ferramenta que tem um custo baixo, né? Não é algo que possa ser assim, não tem essa barreira de entrada no Bling. Mas eu diria assim, esse cuidado para escolher uma plataforma que tenha uma integração nativa com Bling. Então, isso faz diferença. Porque, assim, eu falo por experiência própria. Aí, a gestão de estoque, não é imediata, não acontece direito. Assim, esse tipo de coisa, de novo, porque o vendedor lá na ponta te diz assim, não, eu tô te vendendo uma plataforma maravilhosa e tal.
na hora da prática... E até porque, assim, uma coisa é você vender ali 5, 6, 10 pedidos por dia. Na hora que você começa a faturar 100, 200, 500 pedidos por dia, aí que o caos aparece, né? Nossa! Eu acho que um dos pontos, assim, pegando esse contexto da Rafa, assim, independentemente da plataforma ou do RP, o que a Rafa coloca é justamente assim, tentar já dar entender como que vai se conectar as coisas, né? Então tentar entender, puxa, essa aqui tem um benefício assim e talvez o RP tenha esses benefícios, mas eles se conversam ou não se conversam, né? Porque olhar de uma forma isolada também talvez logo ali na frente seja um ponto depois de retrabalho, né? Ou de ter que refazer coisas e tal. Então, acho que o que ela traz, assim, tentando também contribuir aqui um pouquinho, acho que é um pouco isso, assim, de olhar e ver, puxa, como é que eu vou trabalhar considerando a estratégia, que no caso dela era uma estratégia de uma marca digital, nativa, né? E que já queria ter essa pegada, né? Então, já começar certo, né? Exato, exatamente. E aí eu acho que só a Rafa foi assim, ali na parte mais de sistema e ferramentas, mas olhando um pouco também da experiência que eu vejo nela, assim, e eu acho que é bacana porque eu vejo que ela já, ao iniciar, ela já tinha claro bem assim como é que ia ser o modelo do negócio dela, né? Então, uma empresa de nicho, uma marca de nicho, com uma identidade muito clara, trabalhando muito rede social, depois tentando converter isso pro site, né? Então tinha uma lógica aí bem amarrada, assim, e que não é fácil, né, Rafa? Assim, Exato. mesmo assim não é fácil, né? Mas com o tempo acho que foi, obviamente Sim. deve ter tido aprendizados e erros e coisas, mas acho que mesmo assim acho que é um case bacana, assim, de quem não se atirou simplesmente para vender online, entende? Assim, dentro dessa, talvez às vezes desse sonho, mas sem uma estratégia bem clara de como fazer isso, sabe? Então acho que ela é um exemplo de quem traçou uma linha e foi seguindo e ajustando aí dentro do processo. E vai aprendendo com o processo, né? Vai evoluindo. Isso. Você é de Bento Gonçalves, da Sim. Serra, Uhum. e hoje Moro você em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. E você vende pro Brasil inteiro agora, por Sim. causa da internet. Sim. Você imaginava isso um dia? Já passou na sua cabeça? Nossa, eu vou ter uma empresa, vou atender cliente lá do Amazonas, do Nordeste, de São Paulo, ou nunca passou na sua cabeça? Então, antes da marca, não era a minha realidade, assim. Mas depois, quando eu comecei com a marca e tal, era uma questão que eu tinha até uma dúvida, assim, né? De onde é que está esse público? Será que esse público está no Brasil inteiro mesmo? Será que não? Obviamente que tem regiões, né, que são mais... Onde a marca tem mais, né? Exato. Mas sim, já vendi para todos os estados do Brasil, para todos os lugares. É muito legal, assim, é uma coisa... O Brasil é imenso, né? É imenso. E as culturas locais são todas diferentes. Então, assim, é muito legal saber que tem gente que tá vendo, entendendo aquela linguagem e tá no outro lado, assim, lá em Manaus, né? Então, assim, é bem legal, é muito interessante. Muito bom. E é isso aí. A gente está caminhando para o fim aqui do nosso podcast, um bate-papo muito gostoso. Eu poderia ficar aqui, né, falando de e-commerce, de gestão, dois baita profissionais aqui que têm muita bagagem. Então, quero agradecer pela participação de vocês, parabenizar pela história de cada um, pelo histórico e passar a palavra para que vocês possam deixar uma última mensagem para o pessoal, para a gente poder concluir aqui esse episódio especial e o primeiro episódio do nosso circuito de 2025. Bom, primeiro agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, Rafa, de Bling, da French Stripes e de e-commerce, né, como um todo. Agradecer também a todos os nossos clientes que estão no Brasil inteiro, né, o Bling também tem uma presença assim nacional, né? A gente tem clientes, como a Rafa falou, em todos os cantos do Brasil, é realmente incrível isso. E, bom, colocar à disposição também, né, o Bling, tudo que a gente pode oferecer para todos que querem empreender. E a nossa equipe está à disposição lá nos nossos canais para tirar qualquer tipo de dúvida e também aqui no evento, né, caso a gente tenha pessoas aqui, tá bom? Também quero agradecer o convite, foi muito legal participar e poder, assim, trocar uma ideia sobre o dia a dia, né? E
E também deixar um convite para conhecerem a minha loja, né? Isso aí, Não pode faltar, Rafa. fala o endereço, Faz fala o aí, domínio, exatamente. redes sociais também, Então, faz o jabá, exato. aproveita. Inclusive, antes da Rafa, eu posso falar aqui rapidamente, assim, pessoal, vale muito a pena. Assim, a marca realmente tem uma identidade muito bacana. Eu digo pela minha esposa, né, que Que é fã. que é fã também. Então, assim, aproveitem aí. A Rafa vai fazer um jabá, mas vale a pena, tá? Então, o site é www.friendstripes.com.br e @friendstripes no Instagram. Tem vai ser fácil, assim, o nome não é muito fácil, mas na hora que começar a escrever ali no Instagram, ele já se destaca ali ela na já vai busca. trazer ali já vai trazer ali a identidade visual, que são as listras e um beijinho, né? Uhum. Que é enfim, deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar na minha blusa. Aqui, ó. Que bacana, ó. É um beijinho com a listra. É o beijinho. Isso aí, muito O bom. beijinho aí as roupas com beijinho são as roupas da minha marca. E então é isso. Quero agradecer de novo a oportunidade e é isso. Tamo Sigam junto. nas redes. Siga nas redes. É isso aí, pessoal. Eu agradeço aqui a participação dos nossos convidados, de você que ficou até o final do nosso episódio. Siga a Expo Econ nas redes sociais, no YouTube, para você poder ver outros episódios, ver cortes também. E vamos para cima, que o circuito está só começando, os episódios do podcast também. E vai ser muito bom ter a sua companhia durante todo o ano de 2025. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu!